Fala aí, aqui é o Rodrigo do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre substâncias e misturas? Muito bem. Para começar, vamos começar pelas substâncias, né? Porque é bem mais tranquilo. Vamos lá. As substâncias, elas são divididas em dois tipos, que são as simples e as compostas. Olha os exemplos aqui. Repara qual é a principal diferença entre elas. Na substância simples, nós só temos um único tipo de elemento constituindo elas. Enquanto na composta, nós temos dois ou mais. Como assim? Olha aqui. Água tem hidrogênio e oxigênio. São dois elementos diferentes. O CO2, a mesma coisa, carbono e oxigênio. O nosso ácido sulfúrico, nós temos três: hidrogênio, enxofre e oxigênio. Agora, lá na nossa substância simples, nós só temos hidrogênio aqui e somente o oxigênio aqui desse lado. Então, essa é a principal diferença entre eles. Substância simples, somente um elemento constituindo. Substância composta, mais de um elemento constituindo. Beleza? Tranquilo? Show. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam saber é sobre o conceito sobre substâncias puras e misturas. Como assim? A substância pura é quando eu tenho um aglomerado de moléculas, ou seja, eu tenho várias moléculas de uma única substância. Enquanto na mistura, eu vou ter várias moléculas diferentes entre si. Como assim? Olha só. Repara aqui. Nós temos aqui um copo d'água. E aqui nós temos uma mistura de água com álcool, água com óleo. Olha só. Se eu tenho um copo somente com água, então eu só tenho molécula de água naquele copo, que é a nossa querida H2O. Se nós só temos a molécula de H2O, isso se caracteriza uma substância pura. Já a mistura, eu tenho mais de um tipo de substância. Repara que eu tenho aqui água com álcool e água com óleo. Beleza? Show. Agora, uma coisa que é importante você saber é que a respeito dos pontos de fusão e de ebulição. Como assim? Olha só, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são sempre constantes nas substâncias puras. Sempre. Repara só, se você pegar água no estado sólido e quiser passar ela para o estado líquido, você vai ter que esquentar a água, você vai ter que fornecer energia, e quando ela chegar em 0 graus Celsius, ela vai se manter constante até ocorrer a mudança de fase. E a mesma coisa vai acontecer quando for para o ponto de ebulição. Já na mistura isso não acontece. Ela não fica constante, ela continua variando. Varia menos, porém ela varia, certo? Agora, existe vamos engajar aqui a respeito do nosso assunto de misturas para falar sobre um outro conceito, que é a questão que existem dois tipos, que são as misturas heterogêneas e homogêneas. Pô, Rodrigo, eu já ouvi falar desse nome, isso me é familiar. O que isso quer dizer? Muito simples, olha só. A mistura heterogênea é quando a gente tem uma mistura de moléculas, nós temos uma mistura de moléculas, e a gente tem o surgimento de mais de uma fase. Enquanto na mistura homogênea, a gente tem tudo numa fase só. Como assim? Olha só, vou pegar os mesmos exemplos que a gente usou agora há pouco. Água e óleo e água e álcool. Se você está aí estudando, se você parar o seu vídeo aqui agora e for lá na cozinha, pegar um copo e misturar água com óleo, você vai reparar que eles não vão ficar misturados, eles vão se separar. Isso ocorre porque a água e o óleo elas não se interagem entre si. E aí formam uma mistura heterogênea. Beleza? Porque no caso nós vamos ter duas fases diferentes. Se a gente quisesse adicionar mais alguma coisa aqui, a gente pode, olha, se eu quiser, ó, vou adicionar agora aqui areia. Nossa, areia, posso adicionar areia? Pode. Se você quiser adicionar, você vai ter uma terceira fase, porque elas também não vão se misturar. Beleza? Agora, na mistura homogênea, se você fizer água com álcool, você vai ver tudo como se fosse uma coisa só. Você não consegue distinguir até onde tem o volume de álcool e até onde é o volume de água. Beleza? Tranquilo? Agora, lembra agora que eu falei agora há pouco a respeito dos pontos de ebulição e de fusão das misturas, que elas são sempre variáveis? Pois bem, não é bem sempre. Existem alguns casos especiais, em que elas vão apresentar uma certa anomalia. Como assim? Olha só. E essa anomalia, ela tem dois nomes, que é uma mistura eutética e azeotrópica. Como assim? Eu acho que eu já ouvi falar desse nome aí, Rodrigo. O que ela quer dizer? Olha só. A diferença entre elas é que, na mistura eutética, o ponto de fusão ele vai ser constante, enquanto o ponto de ebulição ele vai ser variável. E na azeotrópica é exatamente o contrário. O ponto de fusão vai ser variável e o ponto de ebulição vai ser constante. Mas lembre-se,
esse fenômeno aqui da mistura altética e azeotrópica não serve para todas, são casos especiais, são casos muito raros. Um exemplo de mistura eutética é a questão da solda. Como assim? Aquela mistura de ferro, chumbo, quando você for esquentando, se você for analisar, você vai ver que o ponto de fusão é constante, mas o de ebulição ele é variável. Beleza? Tranquilo? Bom, e aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.